Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglearn e hoje vamos falar sobre o controle do Xbox associado a esse jogo maravilhoso, Street Fighter 2. Se eu não me engano, esse aqui é o primeiro Street Fighter 2 que teve, né? Depois teve outras versões e essa é uma coletânea daquelas que eu comprei, em que eu falei em vídeo anterior. Street Fighter 30 anos, vem uma coletânea com 12 jogos aqui e esse aqui é um dos 12 jogos. Esse Street Fighter 2, na minha opinião, é o melhor, né? Mas a versão Champion Edition é a melhor até do que essa daqui. Essa daqui só que é aprimorada com um pouco mais de personagens. E eu gosto mais dela. Eu já zerei ela e estava zerando essa versão aqui. E qual é a observação que eu fiz logo quando eu comecei a jogar os jogos dessa coletânea? Tanto esses Street Fighter 2, quanto o Street Fighter 3, o Street Fighter Alpha e os outros Street Fighters dessa coletânea, é que o controle do Xbox se adaptou muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Quem joga jogos de luta de fliperama que foram adaptados para console sabe que a maior dificuldade que a gente tem é essa adaptação, porque quando você vai fazer um movimento, por exemplo, você vai fazer um Hadouken ou um Horyugen, é difícil você fazer, porque o direcional dos controles de console não são tão precisos e a adaptação é muito estranha, ela não combina muito. Eu joguei esse jogo aqui na Plus Deluxe há uns tempos atrás. Eu assinei a Plus Deluxe e tava essa coletânea lá no serviço da Plus. Então eu assinei a Deluxe só para jogar esse jogo. E aí eu comecei a jogar e eu tava com dificuldades para fazer um Horyugen, que nem vocês estão vendo aí, fazer o Hadouken aí do Ryu. E eu tinha um pouco de dificuldade. Dava para fazer, mas eu sofri um pouquinho para fazer. Mas mesmo assim eu continuei jogando. E depois eu acabei não assinando mais o serviço Deluxe, né? E esse jogo depois saiu do serviço, enfim. E agora eu vi a oportunidade de comprar esse jogo e mesmo sabendo que o controle não é muito bom nos consoles para jogar, eu resolvi comprar essa coletânea. E para minha surpresa agradável, quando eu comecei a jogar esse jogo aqui no Xbox, o controle não é igual de fliperama, mas é um dos mais próximos de fliperama que eu já vi. Tanto que eu quase não tenho dificuldades para fazer os golpes do Ryu, como vocês estão vendo aí. O Hadouken, o Horyugen, e não tenho dificuldade. Eu tenho mais para essa parte do lado esquerdo aí, né? É um pouco mais difícil de fazer. Mas nesse lado que eu estou aí, quase não tenho dificuldade nenhuma. Eu jogo no D-pad do controle e é praticamente uma das primeiras vezes que eu uso o D-pad desse controle, porque os jogos de hoje em dia nos obrigam a jogar no analógico. Então, raríssimos jogos você consegue jogar no D-pad. E o D-pad é mais também para jogos de luta. Inclusive os jogos de luta são mais indicados jogar no D-pad. E no caso do Street Fighter aqui, eu joguei no D-pad. E, caras, é sensacional. O D-pad do PlayStation 5, do DualSense, ele é meio duro e é meio separado, né? São botões separados, que formato de cruz, mas ele é até um pouco mais duro. Então é mais difícil você escorregar a mão para fazer um Hadouken ou um Horyugen. Então, para você fazer esses movimentos, né, frente, trás, frente é o Horyugen, e o Hadouken é você fazer o que a gente chamava antigamente de meia-lua, né, trás, baixo e frente, e um botão de soco. Então, nesse caso aqui, no no D-pad do DualSense, é mais duro e mais difícil de você fazer esse movimento. Agora, do Xbox, por ele ser integrado, assim, o D-pad do Xbox aqui do Series é mais ou menos o que era do 360. Então isso faz com que ele fique mais maleável. Esteticamente ele é meio feinho, né, em relação, por exemplo, ao do Xbox One, mas ele acaba sendo mais maleável e ele é meio que grudado. Então você consegue fazer os golpes necessários nesse tipo de jogo. E eu adorei a experiência de jogar, estou jogando ainda esses Street Fighter com esse controle e usando o D-pad nesses jogos. E realmente está incrível. Óbvio que não é perfeito igual do fliperama, né? Esse tipo de jogo, ele fica perfeito a jogabilidade num arcade, né? Num fliperama, naquela alavanca do fliperama, que aí você consegue fazer os movimentos com perfeição, sem errar nada. Aqui no controle do Xbox, eu começo a errar, principalmente nesse lado que eu estou aí, é muito mais difícil de fazer, mas ainda dá para fazer com certa facilidade. Mas não é igual ao fliperama, né? Então a gente perde
um pouco de agilidade. Você vê que eu nem consegui destruir o carro que está aí, e normalmente você destrói ele com um Hadouken ou um Shoryuken aí, e eu não consegui fazer. Mas você vê de modo geral aí nas lutas que eu consigo me virar muito bem. Dificilmente eu erro um Hadouken ou um Shoryuken, mas acabo errando, porque não é a mesma coisa do fliperama. Mas o controle Xbox está de parabéns, o D-pad. E agora eu pude testar realmente o D-pad, como que funciona para esse tipo de jogo, e é excelente. Só tem um controle que eu joguei até hoje que é melhor do que esse controle do Xbox, é o controle do Sega Saturn. Quem já jogou o Sega Saturn já viu aquele controle é quase igual uma alavanca de fliperama para você jogar, então ele é um pouquinho melhor ainda do que esse, mais confortável para se jogar. Mas é um console dos anos 90, é um console de 32 bits que foi feito na época, e para jogar jogos de luta nele era excelente. Tanto quanto o Neo Geo da época também, né, que tinha mais jogos de luta e tinha um controle quase como uma alavanca. O D-pad do controle do Neo Geo era quase uma alavanca e você conseguia jogar muito bem os jogos de luta naquele controle também. É claro que, repetindo aqui mais uma vez, nada supera o fliperama para o tipo de golpe que você faz com esses controles, né? E então a alavanca do fliperama sempre será melhor, dará mais agilidade e permite você fazer os movimentos com perfeição. Porém, aqui no controle do Xbox, fora o controle do Sega Saturn, é o melhor para esse tipo de jogo até hoje. Então, o controle do Xbox está de parabéns com esse D-pad, embora ele faça uns barulhinhos aí chatos, mas depois você acostuma. Mas mesmo assim, ele é bem confortável para jogar esses jogos e eu me sinto à vontade e tranquilo para poder jogar como vocês estão vendo aí. Então, sensacional esse controle. Era isso que eu queria falar sobre o controle e sobre a relação dele com esses jogos de luta, principalmente com esse Street Fighter. É isso aí, vou ficando por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.